Podei-vos assentar, isso. E vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. E vamos estar tratando o seguinte tema: libertando-se da amargura. Vamos ler então o texto sagrado que nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amados, vamos mais à frente, mais adiante, apresentar realmente assim, o contexto desse versículo. Claro, não vou aqui me aprofundar tanto também, até porque senão a gente não consegue trabalhar aquilo que deve ser realmente importante para esse momento. Mas desejo iniciar aqui fazendo essa afirmação. Andar e viver em liberdade espiritual é o nosso chamado. O Senhor nos chama para conhecermos da liberdade do seu Espírito. Por isso o texto sagrado, exatamente em Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos diz: estai, olha só, vamos prestar bem atenção, estai, como que um mandamento, é uma orientação, algo que depende também de uma disposição nossa. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estamos aí compreendendo, estamos aí acompanhando a lógica do versículo? Estai. É como que um mandamento. Porque nem tudo acontece, digamos assim, automaticamente, mecanicamente, espontaneamente. Então, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estivemos, então, no primeiro momento, ao iniciarmos essa série, tratando da libertação em relação ao medo. O medo faz parte de nossa natureza humana, é claro. Como já disse no primeiro momento, se o medo não existisse em nós, em diversos momentos, em diversas situações, estaríamos colocando a nossa vida em perigo, em risco. Não é verdade? Eu me lembro quando criança, não conhecendo o poder da energia elétrica, havia uma construção lá na casa dos meus pais, e eu subi num local, elevado. Aí, como a gente diz, acabou a luz. O que eu fiz? Eu coloquei a mão na fiação. Já pensou se a energia voltasse? Eu não estava sabendo do perigo, eu não estava conhecendo o perigo naquele momento. Aí um dia, quando a ficha caiu, gente... Viu, irmã Geise, por que eu tenho medo de eletricidade? A irmã Geise tirou onda comigo. Porque eu não troco o chuveiro de casa. Ah, pastor, isso aí até eu faço. A partir dessa experiência, fiquei com receio de energia elétrica. Então, não quero nem mexer na troca de chuveiro. Mas existe aquele medo que é prejudicial e que nós precisamos ser livres, pois pode nos prejudicar em nossa caminhada espiritual. Pode, inclusive, nos trazer prejuízo no nosso próprio relacionamento, direto, objetivo com Deus. Mas, prosseguindo, vimos num segundo momento
que também podemos conhecer a libertação em relação à tristeza. Ficamos tristes? Ficamos. Faz parte. Como eu disse no segundo momento, até Jesus chorou. Se ele chorou ali, alguma coisa o entristeceu. Não foi um choro de alegria, porque existe também um choro de alegria, quando estamos alegres demais, né? Aí não conseguimos conter as emoções, aí também choramos de alegria. Mas não foi o caso ali de Cristo Jesus. E há uma tristeza, queridos, que é uma algema para a nossa alma. Há uma tristeza que realmente nos acorrenta, e não devemos estar cultivando isso. A geração de hoje não conhece muito esse termo, mas na minha época falava sobre curtir fossa, né? Olha só, curtir fossa, para que isso, curtir fossa? Né? Que coisa esquisita, né? Mas às vezes, mesmo não usando essa expressão, muita gente parece que fica curtindo tristeza, sabe? Achando aquilo bonito e não se liberta disso. E nós precisamos realmente estar firmes na liberdade que há em Cristo Jesus. E hoje queremos falar um pouquinho sobre a questão da amargura. A amargura tem a ver com uma tristeza profunda. Uma tristeza que conduz ao desgosto, à frustração, à mágoa ou à raiva. Em outros termos, a amargura é o que deixa a alma azeda e o coração como fel. No entanto, analisando aqui o contexto bíblico, inclusive muitos comentaristas fazem essa abordagem, a ideia da amargura aqui, dentro do seu contexto, é em relação à apostasia e idolatria. Mas é claro, não precisamos ter qualquer tipo de dificuldade em pensarmos que essa amargura é também em relação a uma questão do modo como estamos lidando com as circunstâncias ou mesmo com as pessoas. Mesmo porque fracasso com Deus é fracasso com o próximo. Fracasso com o Senhor é fracasso também social, ou seja, fracasso no céu é fracasso na terra. Uma coisa está ligada à outra. Alguém, porventura, tem alguma dúvida de que a falta de perdão, por exemplo, é uma apostasia? Ou seja, é algo que nos afasta do Senhor? É algo que nos priva da graça de Deus? Eu acredito que não. Então, qualquer coisa que nos priva da graça de Deus acaba sendo uma apostasia. Acaba sendo, portanto, uma amargura para a nossa alma. Porque Deus é a fonte da graça. Quando Deus nos chama à liberdade que há em Cristo Jesus, é exatamente para estarmos desfrutando da graça dos céus. Até um canto que nos lembra, né, sobre a superabundante graça. Por que isso? Porque Deus deseja derramar em nossa vida da sua graça. E por isso eu chamei a atenção, né, dessa palavrinha, refrigério. Porque a graça de Deus é um refrigério para a nossa alma. A nossa alma não precisa ficar azeda. O nosso coração não precisa, né, ficar como fel. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas amargas, pessoas amarguradas. E a coisa é realmente, a gente observa ali, que é uma algema, é uma corrente espiritual, que prejudica a vida da pessoa, basicamente, em todos os sentidos. A pessoa não avança.
e não avança por quê? Porque, primeiramente, atrapalha o seu relacionamento com Deus. E atrapalhando o seu relacionamento com Deus, atrapalha todas as outras esferas da vida terrena. Amados, a nossa verdadeira prosperidade é o Senhor. Portanto, entendemos aqui, à luz do próprio texto sagrado, que essa amargura pode sim ser aplicada no sentido da nossa relação com o próximo. Vejamos, por exemplo, o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus do céu, peguei o endereço errado. Não é não, vocês vão me ajudar aí, eu vou ler aqui. Eu acho que é o capítulo que está errado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, na oração modelo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Qual é o capítulo? Capítulo 6, né? Capítulo 6. Capítulo 6. Eu coloquei capítulo 7. Vai ver porque foi o primeiro número que eu vi, coloquei aqui no papel, anotei, né? Fui induzido. Olha só o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Há uma condição para nós conhecermos do perdão de Deus. Se não sou capaz de liberar perdão para com aquele que me ofendeu, para com aquele que me machucou, para com aquele que me feriu, como que eu vou desfrutar do perdão dos céus, do perdão divino? Então, de acordo com o que nós acabamos de ler, em outras palavras, a gente pode assim destacar que a falta de capacidade de liberar perdão ao próximo, tal como a idolatria, é uma rebelião contra Deus. Se eu não consigo perdoar, logo eu estou em rebelião. E isso é algo azedo para a minha alma. Isso é algo azedo para a minha vida. Portanto, não perdoar é uma apostasia da fé. E, queridos, todos nós precisamos realmente nos sentir assim desafiados pela orientação da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós muitas vezes não nos escandalizamos com isso. Às vezes até achamos normal, guardarmos algum sentimento assim de raiva. Achamos normal, legítimo até, guardarmos certos sentimentos, digamos assim, de amargura. Mas isso é fel. E Deus nos chama para estarmos conhecendo realmente a liberdade que há em Cristo Jesus, e precisamos nisso estar firmes, como estivemos lendo. Precisamos estar firmes naquele projeto de Deus para o nosso viver. E essa apostasia é muito mais comum do que podemos imaginar. E por quê? Porque muitas vezes essa apostasia não é reconhecida publicamente. Você quer ver um exemplo? Se você falar em termos de idolatria, basicamente, o que vem à sua cabeça? Imagens, de escultura, não é isso? Falou de idolatria, basicamente é o que vem ao nosso pensamento. Agora, essa falta de capacidade de liberar perdão, muitas vezes ela não é vista, ela não é pública. Muitas vezes fica guardada, ela fica escondida no coração. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece.
E isso realmente atrapalha a nossa caminhada de fé. Isso nos priva da graça dos céus. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, coisas no íntimo, essas coisas que não foram ainda tratadas pelo Espírito Santo de Deus, carecem de urgência do procedimento dos céus. Nós não podemos nos acostumar com sentimentos errados. Porque quanto mais nós nos acostumamos, fica o quê? Mais difícil de nos libertarmos. É como, por exemplo, alguém que passa anos bebendo, né? Passa anos bebendo. É claro. Aquilo já se tornou como que um histórico na vida da pessoa. E se libertar do álcool já é um desafio maior. Mas se é já no início, se já é no começo, fica muito mais fácil o tratamento. Queridos, essa questão é tão importante que nós temos nas Escrituras Sagradas, e já vou adiantar aqui o endereço para vocês, Colossenses capítulo 3, os versos 12 e 13, nós temos uma recomendação do apóstolo Paulo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Escute, suportando-vos. Às vezes é preciso suportar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Ah, eu suporto, mas não perdoo. Não resolveu nada. Então, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como é que Cristo nos perdoou? Amados, sem nos condenar. Como é que Cristo nos perdoou? Sem nos desprezar. Como é que Cristo nos perdoou? Se fazendo igual. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se eu me considero, superior, se eu me considero melhor, aí fica difícil realmente o quê? Perdoar. Viver essa graça que vem da pessoa de Cristo Jesus. Então, essa orientação que temos aqui em Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, não precisamos ter dúvidas. É uma orientação para todos nós, a igreja do Senhor Jesus. E assim destacamos que o perdão é libertador. E assim enfatizamos que o perdão cura. E assim insistimos que o perdão renova. E assim declaramos que o perdão restaura. Enfim, declaramos aqui que o perdão quebra as algemas da amargura. Eu vou aqui insistir nesse aspecto. Há muitas pessoas que não avançam, que não andam, por questões ainda não resolvidas lá atrás, no passado. Certos ressentimentos, certas mágoas, certas decepções, certas frustrações. Quantos filhos, por exemplo, ainda se encontram ressentidos com os seus pais? Cresceram, tiveram as suas famílias, cada um tendo a sua família, mas não guardam coisas do passado. Não são pessoas livres. E ambiente de trabalho, então, ambiente profissional, gente, aquele chefe. Ou às vezes mesmo,
lidamos com certas pessoas que passaram pela experiência do divórcio. Rapaz, fala ex-marido, mas o marido ainda continua, sabe? Nos discursos, nas conversas, sabe? O marido ainda está presente. Fala, olha, meu ex-marido, mas o marido está acompanhando, sabe? Toda a sua jornada. Não está livre, não está liberto. Coisas não resolvidas, coisas não tratadas. No site do hospital alemão Oswaldo Cruz, há um artigo intitulado Perdoar é Preciso. E nesse mesmo artigo há uma citação de uma psicóloga que afirma o seguinte: perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa. Uma psicóloga fazendo essa afirmação. Você tem até o direito de ficar triste com alguém, mas não vale a pena. Não vale a pena. Você foi ferido, você foi machucado, mas perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa. Quando somos ofendidos, magoados ou agredidos injustamente, nos sentimos no direito, e não é verdade isso? Nós nos sentimos no direito de nutrir a raiva, guardar aquele ressentimento. Mas ela conclui dizendo assim: perdão é deixar para trás. Deixa para trás. Aconteceu? Estamos lembrados daquele ditado? Águas passadas não movem moinhos. Não vai ajudar em nada. Então, perdoar é deixar para trás. Não é continuar carregando. Até Deus nos trata assim. Dos teus pecados não me lembrarei. Mas será que Deus sofre amnésia? Claro que não. Mas Deus não faz questão de carregar. E muitas vezes na alma podemos sim estar carregando coisas tão antigas, coisas passadas, tão somente porque ainda não foram resolvidas diante da presença do Senhor. Ainda não foram tratadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E esse, queridos, é o nosso privilégio. Andar em liberdade, viver em liberdade, realmente conhecer, desfrutar do refrigério da graça dos céus. Realmente a nossa vida, ela pode ser doce, ela não precisa ser azeda. Eu não preciso cultivar fel na alma ou no coração. Eu posso realmente conhecer e desfrutar da doçura do Evangelho de Cristo Jesus. Então, é preciso perdoar. É preciso deixar para trás o que acorrenta a alma. Não podemos ficar carregando em nosso coração o que não nos faz bem. Eu quero ler com os queridos aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Aqui nós temos uma recomendação. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Vivamos o bem. Não viva aquilo que faz mal. Ser livre é viver aquilo que faz bem. Então devemos fazer o bem para com todos. E fazendo o bem para com todos, eu faço o bem para comigo mesmo. Né? Essa é a graça do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando fazemos o bem, isso nos faz bem. Quando oferecemos graça e misericórdia, recebemos graça e misericórdia. E aqui eu não estou falando daquela lei, como é que fala? Me fugiu o nome aqui, do retorno, né? Como muitas vezes a sociedade fala aí. Não estou pensando nisso. Eu estou pensando em um princípio bíblico. Por exemplo, o Senhor Jesus nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Eu
quero realmente conhecer da graça de Cristo Jesus. Então, o que eu preciso fazer? Estar disposta a demonstrar essa graça, a compartilhar dessa graça, a distribuir essa graça. Aí fora, muitas vezes, ouvimos, cada um dá o que tem, não é isso? Cada um dá o que tem. O que eu tenho no meu coração? O que eu tenho nos meus pensamentos? O que eu tenho na minha vida? Eu tenho graça. Então, dê graça, compartilhe graça. Não há como darmos alguma coisa que não temos. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não é isso? E a nossa vida está transbordante de quê? Voltando para o texto básico de nossa meditação, o objetivo aqui do autor aos Hebreus é no sentido do quê? Que ninguém deixe de experimentar da graça divina. Que ninguém o quê? Fique privado disso, desse privilégio. A graça dos céus é um privilégio para o nosso viver. É claro, né, que a vida vai passando, circunstâncias diferentes, né, vão acontecendo aí ao nosso redor, mas a graça do Senhor corações. E eu quero concluir enfatizando isso. Quando aceitamos essas recomendações das Escrituras, colocamos essas coisas em práticas, isso é andar em liberdade. Isso é viver em liberdade. Seja livre. Ah, pastor, até hoje eu não conheço qualquer sentimento, né, negativo do que foi apresentado aqui nesta noite, mas amanhã depois pode acontecer alguma situação que você possa ficar o quê? Azedo. Aproprie-se da palavra de Deus. Porque aquilo que o mundo recomenda, aquilo que o mundo nos orienta muitas vezes, não nos faz nada bem. Eu me lembro que uma vez lá em Ceará, eu estava fazendo, né, um trabalho de evangelização e uma senhora me parou assim na rua. Ela estava triste, decepcionada. Ali na rua mesmo ela disse, olha, o meu marido me traiu. Aí eu falei, vamos orar. Olha só o que ela disse. Estou com vontade de trair também. Aí eu falei, Jesus do céu, não fala isso para mim não, estou fora disso. Eu falei, isso não vai te fazer bem nenhum, é claro que não vai te fazer bem nenhum. Porque isso não é graça, isso não é liberdade. Sentimentos errados, né, que vão ali, né, ocupando o coração, né? Sentimentos que não fazem bem. Sentimentos que não constroem, sentimentos que não edificam. Vamos ficar em pé nesse momento, o missão de louvor vai vir aqui à frente, e enfatizamos aqui agora, Jesus é a nossa liberdade. Que o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, né, enfim, toda a virtude que há em Cristo seja abundante em nossa alma, em nosso coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor.